Sabe aquela sensação de passar o dia correndo, sabe? Chega no final, parece que a gente não parou um minuto. Sei bem como é. Aquela correria. E aí você olha pra trás e pensa, tá, mas o que realmente andou? O que avançou de verdade? Parece que muita gente vive isso, né? Presa numa rotina meio sem progresso visível. É comum, sim. Aquela sensação de estar sempre ocupado, mas não necessariamente produtivo. Exato. E é por isso que hoje a gente vai conversar sobre uma ideia bem interessante que apareceu numa das fontes que analisamos, um vídeo que fala sobre uma prática atribuída ao Elon Musk. A tal regra de 1 hora. A famosa regra de 1 hora. Isso. E a nossa ideia aqui é entender o que essa fonte diz sobre ela. Tipo, como teria surgido, como o vídeo sugere que a gente aplique e por que ela seria tão eficaz, segundo eles. Vamos investigar o que o material apresenta. Certo. Analisar o que a fonte nos conta sobre isso. Então, segundo o vídeo, essa ideia nasceu de uma frustração do próprio Musk. Lá atrás, na época da Zip2, sabe? A primeira empresa dele, lá nos anos 90. Ah, sim, Zip2. Ele percebeu que passava horas, muitas horas trabalhando, mas sentia que muito daquilo era só apagar incêndio, sabe? Estar ocupado, reagindo e não necessariamente pensando estrategicamente, construindo algo. Entendo. A diferença entre estar ocupado e ser realmente efetivo, né? Exatamente. E aí, a sacada, de acordo com o vídeo, foi que talvez 1 hora, uma única hora por dia, mas totalmente protegida, sem interrupção nenhuma, dedicada a pensar mais fundo, essa hora poderia ser o ponto de virada. E o interessante que a fonte destaca é que não se trata simplesmente de trabalhar mais 1 hora. Não é isso. Não é sobre quantidade, então. Não, a eficácia viria de usar essa hora para pensar. Pensar com mais profundidade, sabe? Ganhar clareza, conseguir enxergar além do caos do dia a dia. O vídeo até menciona os desafios na SpaceX, na Tesla. Sim, ele cita esses exemplos. Como momentos em que essa clareza, esse direcionamento teria sido, assim, crucial. É quase aquela ideia de afiar o machado antes de cortar a árvore, entende? A fonte bate muito na tecla da intenção, do foco antes de sair fazendo. Essa questão da intenção é forte. Mas o vídeo também fala de dificuldades, de armadilhas, certo? Não é só, criar o hábito e pronto. Exatamente. Tem um ponto importante aí. O vídeo usa uma analogia boa. É como ter um foguete super potente, mas sem saber para onde apontar. Um foguete sem destino. Isso. Ter a hora separada é o começo, claro. Mas se não tiver um foco claro, ela vira só mais uma tarefa. Entende? E para ajudar a definir esse foco, a fonte sugere uma pergunta meio que para dentro. O que eu estou fingindo não saber? Nossa. O que eu estou fingindo não saber? É forte mesmo. Para encarar o problema real, né? Exato. Para confrontar talvez aquele desafio principal que a gente fica evitando olhar. E tem outro risco que o vídeo aponta, mais sutil até. Qual? O de perder a hora, antes dela começar. Como assim? Aquele impulso, sabe? Nos minutinhos antes da hora marcada para focar. Vou só checar rapidinho o e-mail, ou o Slack, ou as redes sociais. Entendi. Aquelas só mais uma coisinha. Isso. Segundo o vídeo, essas micro-interrupções quebram a concentração antes mesmo de você entrar no estado de foco profundo. A batalha pela atenção começa antes, na verdade. Faz todo sentido. É uma preparação mental que acaba sendo sabotada. E, bom, como a fonte sugere proteger essa hora, então? Porque parece que o ambiente, as interrupções, são os grandes desafios. Sim, o material descreve uma estratégia de 3 camadas de proteção, para tentar tornar essa hora o mais intocável possível. 3 camadas. Vamos lá. A primeira é gatilho e rotina. Tentar manter sempre o mesmo horário, talvez o mesmo lugar, usar as mesmas ferramentas, coisas que sinalizam para o cérebro, opa, agora é hora de foco. Tipo, criar um ritual mesmo, né? Exatamente. A segunda camada é o ambiente. Simplificar o espaço físico, tirar distrações visuais da frente, uma mesa mais limpa, um lugar mais calmo, ajudaria a mente a focar. Ok, ambiente controlado. E a terceira? A terceira, e talvez a mais complicada, são os limites. Comunicar claramente para as outras pessoas
colegas, família, que naquela hora específica você não pode ser interrompido, a menos que seja urgente mesmo. Deixar claro a importância daquele momento. Essa parte dos limites com os outros, imagino que seja delicada, exige uma comunicação bem assertiva, né? Sem dúvida, é um desafio real na prática. Mas, segundo o vídeo, o impacto de conseguir fazer isso vai além de só ser mais produtivo nas tarefas, sabe? Vai além da produtividade? Como assim? A fonte descreve como uma chance de religar a identidade. De sair daquele modo que a gente falou, reativo, sabe? Que só apaga incêndio, para um modo mais proativo. De pensar, de desenhar o futuro, de tomar decisões com intenção. Mudar o modo de operar, então. Isso. O vídeo até fala em ativar mais o córtex pré-frontal, aquela área do cérebro ligada ao planejamento, ao raciocínio complexo, que seria estimulada por esse tipo de foco profundo, sem distrações. É como assumir o controle da própria agenda mental, entende? Entendi. É uma perspectiva bem interessante, de fato. Então, para a gente resumir a ideia central que essa fonte traz, reservar e proteger, assim, com unhas e dentes, 1 hora por dia para o pensamento focado, estratégico. Isso poderia ser uma chave importante para ganhar clareza, reencontrar a direção e sair daquela sensação de estar só correndo em círculos. Exatamente. É essa a promessa, digamos assim. E o vídeo até lança um desafio, né? Experimentar por 7 dias, tentar aplicar a regra por 1 semana e ver o que acontece. Isso. Uma sugestão prática para testar a ideia. E, pensando nisso tudo, fica uma reflexão, né? Que a fonte meio que sugere nas entrelinhas. Qual seria? Além de pensar em gerenciar o tempo, que a gente já fala tanto, como será que o ato de gerenciar deliberadamente a nossa atenção, sabe? De forma concentrada por 1 hora que seja, todo dia, como isso poderia, no longo prazo, mudar fundamentalmente o jeito como a gente encara nossos desafios, nossos objetivos maiores? Gerenciar a atenção. Talvez o nosso recurso mais precioso e mais escasso hoje não seja nem o tempo, talvez seja a capacidade de direcionar a atenção de forma profunda e sustentada.